Parte 8. Aquele anjo que pecou e rebelou contra Deus e fez pecar a terça parte dos anjos de Deus e fez o homem no Éden pecar e tentou de várias formas fazer Jesus pecar, só que não conseguiu. Esse anjo é mau, ele não ama. Veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele já foi julgado e condenado. João 16, versículo 11. E a condenação dele e dos outros anjos que rebelou contra Deus é essa: eles vão ser lançados num lago de fogo e enxofre e nunca vão sair de lá. É uma condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e Mateus 25, versículo 41, você vê isso. Ele sabe disso. Está só aguardando por esse dia. Ele está desesperado. Sabe que para ele não tem mais jeito. Não tem como escapar dessa. A Bíblia fala que quem pecar e não se converter a Jesus será desse anjo, ou seja, vai ser condenado também e será também lançado nesse lago de fogo. 1 João 3:8, Apocalipse 20:15. Você lê isso. Esse anjo, sabendo disso, ele procura de todo jeito fazer um homem, fazer você pecar, para ser também condenado. Ele é inimigo número 1 de Deus e da humanidade. Ele nos odeia. Ele é inimigo. Se temos um inimigo e ele nos odeia, ele vai querer sempre fazer o mal para nós. Ele já nos complicou no Éden, fazendo o homem pecar. Ele não está só, ele tem um exército com ele que procura nos prejudicar. São a terça parte dos anjos que ele fez pecar na rebelião contra Deus. Nós temos que ter consciência que temos um inimigo e que estamos em meio a uma guerra espiritual. Devemos saber como ele age para nós nos defendermos dele. Se ignorarmos isso, com certeza seremos derrotados. Veja o que a Bíblia fala mais sobre ele. Vou deixar alguns versículos, leia na sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 12, versículo 43, o chama de espírito imundo. No capítulo 4 e versículo 1, ele nos tenta para fazer a gente pecar. Em João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira e homicida. Em Mateus capítulo 10, versículo 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz que ele nos arma ciladas. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele procura nos vencer. Então ele luta contra a gente. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, temos que resisti-lo para ele fugir de nós. 1 Pedro 5:8, capítulo 5, versículo 8, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30 e versículo 36 até o 43, ele semeia joio no meio do trigo. Procura saber o que pode ser joio no mundo espiritual. Para uma pessoa ir para uma guerra, ele tem que se preparar e equipar para vencer. Caso contrário, será derrotado facilmente. Veja como devemos fazer isso, se equipar, em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 19. Lembre-se, ele é guerreiro antigo, sabe como lutar. Ele não é um inexperiente, então vamos vigiar. Espero que essa história tenha te edificado. Saiba que nós temos um inimigo espiritual, que é esse anjo. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus
conseguiu colocar esses anjos de Deus, ele enganou esses anjos. Ele tem um poder muito grande de persuasão, ele consegue, com suas palavras, enganar as pessoas, e ele conseguiu enganar essa terça parte dos anjos e fez eles pecar contra Deus, formou a rebelião contra Deus, foi expulso do céu, fez com que Adão e Eva pecassem lá no jardim do Éden, comendo do fruto que Deus tinha pedido para Adão e Eva não comer. Ele depois conseguiu fazer com que o povo de Israel pecasse contra Deus. Esse anjo tentou de todas as formas fazer com que Jesus pecasse contra Deus, para destruir assim, acabar com o plano de Deus, mas ele não conseguiu. Jesus, ele morreu por todos nós para nos salvar, para nos libertar. E esse anjo, a Bíblia fala que ele já foi julgado e já foi condenado. E a condenação dele é essa: ele vai ser lançado juntamente com os seus anjos que ele conseguiu enganar. Eles vão ser lançados num lago que arde com fogo e enxofre. E ele, sabendo disso, ele já está condenado. Para ele não tem mais jeito, não tem mais saída para ele. E ele só está aguardando o dia que ele vai ser lançado naquele lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia fala que todos aqueles que pecar e não se converter dos seus maus caminhos vão ser condenados, vão ser lançados naquele lago de fogo juntamente com ele. E ele, sabendo disso, ele está desesperado e ele procura a cada dia fazer as pessoas pecar contra Deus, desviar as pessoas dos caminhos do Senhor, fazer com que as pessoas não obedeçam à palavra de Deus, não tenham conhecimento da palavra de Deus, para essas pessoas morrer em pecado. E a Bíblia fala que o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, e aquele que não tiver escrito o seu nome no livro da vida vai ser condenado. E o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação eterna. Então, esse anjo, sabendo disso, ele procura fazer o homem pecar e continuar pecando, não conhecer a palavra de Deus, para que essa pessoa morra em pecado e aí ele seja julgado e condenado para ser lançado no lago de fogo junto com ele. Ele não quer ir para lá sozinho, ele quer levar o máximo de vidas, de almas consigo, para ser condenado junto com ele. Então, você que está ouvindo, que ouviu essa história, eu te aconselho você conhecer a palavra de Deus, procura conhecer a Deus, procura conhecer a palavra de Deus, procura saber mais também sobre esse anjo, para você saber como se defender dele. Ele não é um guerreiro inexperiente, ele é um guerreiro antigo, ele sabe como lutar e ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Então, você que ouviu essa história, que Deus abençoe a sua vida, que ela tenha te edificado bastante, e luta pela sua alma, salva a sua alma, porque esse anjo, ele já está condenado, e ele vai fazer de tudo para levar você com ele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Curte aí a nossa página e escreve, ajuda essa página a crescer. Que Deus te abençoe. Amém.